Bem-vindos! E a nossa aula de hoje é sobre adição e subtração de números decimais. Então, vamos aqui iniciar com o conceito de números decimais. Então, são números caracterizados pela presença de vírgulas. Vejam aí alguns exemplos, como 0,12, 1,45, 1,1 e 0,5. Então, todos aqui vocês estão percebendo que tem a presença de vírgula. Então, eles são caracterizados por números de forma escrita, chamados de números decimais. Todo número decimal é formado por duas partes. A parte inteira, que fica à esquerda da vírgula, e a parte decimal, que fica à direita da vírgula. Então, vamos ver o seguinte: números decimais no nosso dia a dia. Você já deve ter visto muitos números com vírgula, em preços, medidas, notas escolares. Esses são chamados números decimais. Assim como as frações, eles são uma forma de representar números que possuem partes menores que o inteiro. Então, observando aqui essa imagem, você vê preços de alimentos, tá? Por exemplo, essa melancia aqui, ela está custando R$ 9,50, que é a leitura que eu faço desse número. É um número que envolve vírgula. O nosso sistema monetário, o nosso dinheiro, nós sempre vamos ver na escrita a presença da vírgula, tá certo? A leitura de números decimais. Então, vamos aqui observar tanto a escrita em número, como a escrita em letras. Então, vejamos o seguinte. Então, observem aí, nós temos aqui na escrita por extenso, 1 inteiro e 2 décimos, 47 milésimos, 1 milésimo, 15 centésimos. Então, nós vamos associar ao número. Então, vejam só. 1 inteiro e 2 décimos. Então, é representado pelo número 1,2. 47 milésimos. Vejam aí a escrita, tá? A forma como eu escrevo 47 milésimos. Nós temos aqui 1 milésimo, tá? Na forma escrita e a sua forma de leitura. E os 15 centésimos. Então, vejam aqui também, no quadro valor de lugar, o seguinte: como é que eu organizo esses números dentro de um quadro, colocando quem faz parte da parte inteira e quem faz parte da parte decimal. Então, veja só, eu tenho aqui, no meu número, observem que eu tenho aqui na parte inteira unidade, as dezenas e as centenas. Eu poderia continuar com unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. Essa seria a minha parte inteira. Na minha parte decimal, nós vamos ter décimos, centésimos e milésimos, tá bom? Então, como é que eu represento esses números dentro desse quadro valor? Então, no 1,2, no 1 inteiro e 2 décimos, eu tenho aqui uma unidade, tá? E vou ter 2 décimos. Próximo número, 0,047. Então, veja o seguinte, que eu vou ter aqui, ó, antes da vírgula, a parte inteira. Após a vírgula, décimos, centésimos e milésimos. Então, eu vou ter aqui, ó, 0 décimos, 0 centésimos, 4 centésimos e 7 milésimos. Próximo número, 0,001, que é 1 milésimo. Então, eu vou ter aqui 0 unidade, 0 décimos, 0 centésimos e 1 milésimo. Então, cada número é organizado na sua ordem, tá? E o 15 centésimos? 0 unidade, 1 décimo e 5 centésimos, tá, gente? Então, aqui é a forma de eu compreender como é que eu escrevo, os números decimais e também como eu faço a leitura. Adição e subtração de números decimais. Vejam aí na adição. Para adicionarmos 2 ou mais números decimais, é preciso colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? E na subtração? Para subtrairmos 2 números decimais,
devemos da mesma forma que na adição, colocar vírgula debaixo de vírgula. Então, isso aqui é quando a gente vai armar uma continha. Tanto na adição como na subtração, você precisa manter as vírgulas uma embaixo da outra. Por exemplo, aqui nós temos exemplos de adição e subtração com números decimais. Então, eu tenho aqui uma continha quase armada, que vocês vão perceber como é que ela vai finalizar, tá certo? Mas eu preciso obedecer uns passo a passo para a minha continha ela ficar totalmente correta. Então, o meu primeiro passo é alinharmos as vírgulas. Então, vejam só, 12,80, 3,3. Qual é o meu segundo passo? Adicionarmos o zero. Então, lá no 3,3, para ele não ficar vago, eu posso acrescentar um zero aqui na parte, né, dos centésimos, não tem problema nenhum, para a minha conta ficar mais ainda organizada. É obrigatório? Para você que está aprendendo agora, facilita bastante, mas se você já tem um grande conhecimento, aí fica a seu critério, mas eu prefiro estar colocando esse zero à direita quando ele não tem. E o terceiro passo, calcularmos normalmente. Então, vejam só, quanto que é 12,80 mais 3,30? Então, você vai iniciar aqui pela parte direita, tá? 0 mais 0 é 0. 8 mais 3, 11. Então, o que que acontece? Eu tenho 11 décimos aqui. Eu vou deixar um e vou levar o próximo 1 aqui, ó, para cima das minhas unidades. Então, vai ficar 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. E vai descer o 1 aí da dezena. Então, a resposta seria 16,10. Veja que a vírgula está totalmente as três, uma embaixo da outra, tá certo? E na subtração, da mesma maneira, você vai seguir esses três passos aí, alinhar as vírgulas, adicionar o zero, se for necessário, e fazer sua continha normalmente. Sendo que no caso da subtração, agora você tem que tomar cuidado com os empréstimos, com os transportes. Por exemplo, 0 menos 0, 0, né? 8 menos 3, 5. E aqui eu não posso, na minha unidade, eu tenho duas unidades para tirar 3. Então, eu vou recorrer aqui à minha dezena. Então, eu tenho uma dezena aqui, transformo em unidade, que aí, no caso, eu vou ficar com 12. Né? Quando eu trago essa dezena aqui para a unidade, aqui passa a ser 0. E aqui fica 12 menos 3, que dá 9. Então, 9,50, tá certo? Próxima atividade. Então, vamos ver aí. Ricardo foi ao supermercado, comprou um caderno por R$13 e estojo por R$8. Quanto Ricardo gastou com essa compra? Tá? Então, a pergunta final, quanto Ricardo gastou com essa compra? Gente, atentos a esse i aqui, ó. Quando eu digo e estojo por R$8, esse i ele me dá uma ideia de adição, ou seja, mais um estojo por R$8. Então, eu vou utilizar a adição, porque eu vou pegar o valor de R$3 mais R$8. Então, vamos ver aqui as alternativas, tá? Nós vamos fazer o cálculo para ver qual dessas alternativas vai ser a correta. E nós temos aqui o quadro para a gente organizar o R$13 mais o R$8. Sabemos que é uma adição. Então, vamos aqui organizar o R$13, tá? Mais R$8 e vamos agora fazer o nosso cálculo. Começando aqui pela direita, lá pelos centésimos, tá? Nós vamos ter aí R$21. Veja que aqui na minha direita, né? Começando aqui, 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 3 unidades mais 8 unidades, gente, dá um total de 11, sendo que, como é a ordem das unidades, eu vou deixar um aqui e vou levar uma dezena para a ordem das dezenas, tá? Porque aí, no caso, 1 mais 1 vai ser um total de 2. Por isso que o meu resultado aqui, tá? É R$21, a minha resposta correta, tá bom? Então, vamos ver aqui a nossa próxima atividade.
Anne foi ao shopping e gastou R$ 16,74 em compras. Ela pagou com uma nota de R$ 20. Quanto ela recebeu de troco? Então, nesse caso aqui, eu já tenho uma operação diferente, porque eu tenho R$ 20 para pagar uma conta de R$ 16,74. Então, eu vou utilizar uma subtração, tá? Lembrando que na subtração, quando eu vou armar minha continha, o número maior fica em cima, no caso que é o R$ 20, para eu tirar R$ 16,74. Agora fiquem atentos no seguinte, como eu vou no caso da adição e subtração, eu inicio pela direita, lá aqui no caso pelos centésimos, então esse zero aqui, 0 centésimos, não dá para tirar 4 centésimos. Então vai ser o seguinte, eu vou recorrer aos décimos, sendo que os décimos também estão em zero, não tem como. A minha unidade também está em zero, o que vai ajudar é essa dezena. Então, eu vou retirar uma dezena para estar organizando os meus números que estão à minha direita. Por exemplo, essa dezena aqui, ela vai ser transformada em unidade, tá? No caso, eu vou ficar aqui com 10 unidades, sendo que eu vou emprestar uma unidade para os décimos, para poder aqui ficar os 10 décimos. Mas o centésimo também está precisando de ajuda. Então, aqui vou transformar um décimo em 10 centésimos, tá? Para poder eu iniciar a minha continha. Lembrando que quando eu tirei uma dezena, aqui passa a ser agora só uma dezena. Fique aí atento, tá? Então, vejam só. 10 centésimos menos 4 é igual a 6. Aqui passa a ser 9. 9 menos 7, 2. Nas unidades também 9 menos 6, 3. E na minha dezena só restou 1, menos 1, um total de 0. Então, minha resposta vai ser R$ 3,26. Eu tô assim ainda com dúvida em relação a essa continha, não entendi direito por que ficou 9 na unidade, 9 nos décimos. Porque quando eu tinha duas dezenas, eu fui transformando, como eu expliquei para vocês. Eu tirei uma dezena, transformei em 10 unidades. Essas 10 unidades, eu tirei uma unidade e transformei em 10 décimos. Por isso que quando eu tirei 1 de 10 unidades ficou 9. Quando aqui passou a ser 10 décimos, eu tirei um décimo para transformar em 10 centésimos. Então, 10 décimos menos 1 fica 9 décimos. 10 centésimos menos 4, 6. E assim você segue aí organizando e fazendo sua continha, tá certo? Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês e até as nossas próximas aulas.